Record News Rural. Oferecimento Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. As exportações brasileiras de carne suína cresceram em agosto. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o resultado é o segundo melhor da história. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, em agosto deste ano foram exportadas 118.100 toneladas, crescimento de 4,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O volume é o segundo melhor resultado mensal da história do setor. A receita também seguiu a tendência e teve uma alta de mais de 9%. O número ultrapassou 276 milhões de dólares. Segundo a BPA, esse é o melhor resultado histórico mensal para o mês de agosto. No relatório consta ainda que houve recorde para o mês também na receita em reais, com 1 bilhão e 534 milhões, crescimento de 23,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Quando olhamos para o acumulado do ano, o Brasil já exportou mais de 870 mil toneladas, o que representa um incremento de quase 8% em relação ao janeiro-agosto de 2023. Sobre a receita em dólares, entre janeiro e agosto deste ano, o resultado alcançou 1 bilhão e 885 milhões, queda de 1,6% na comparação com o acumulado do ano passado. Já em reais, o número foi de 9 bilhões e 888 milhões, crescimento de 3,1%. São números muito positivos e que vêm na esteira também de uma diversificação de mercados. Pela primeira vez, depois de muitos anos, por 2 meses seguidos, as Filipinas assumiram a primeira colocação entre os principais destinos da nossa carne suína. A China continua na segunda colocação, mas com retração em relação àquilo que foi o ano de 2023. Por sua vez, destaque muito positivo também para o Chile, que incrementa 48% as suas compras do Brasil. Para o Japão, um mercado de altíssimo valor agregado que nesse ano de 2024 já comprou 170% a mais do que comprou no ano de 2023, de janeiro a agosto. Isso muito em função também de uma redução das exportações de carne suína do principal exportador mundial, que é a União Europeia. Santa Catarina segue como maior exportador de carne suína do Brasil, com embarques de 62.500 toneladas em agosto. Rio Grande do Sul exportou 26 mil toneladas. Em seguida estão Paraná, com 16.700 toneladas, Mato Grosso, 3.200 toneladas e Mato Grosso do Sul, com 2.500 toneladas. Então as perspectivas são positivas para o Brasil, como eu disse, o segundo principal resultado da nossa série histórica e com perspectivas bastante positivas para que a gente possa atingir um recorde no ano de 2024. Um dia de campo movimentou a região de Curvelo, na área central de Minas Gerais. Na pauta, novas tecnologias e a importância da região para o agronegócio do estado. Cerca de 200 pessoas, entre produtores rurais, técnicos e estudantes, participaram do dia de campo promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo, na Fazenda 59, em Monjolos. Entre os convidados, o presidente do sistema FAENG-Senar. A importância para o desenvolvimento é o conhecimento técnico e a assistência técnica gerencial é fundamental. Hoje estamos num dia de campo de 5 cadeias produtivas: pecuária de corte, pecuária de leite, grãos, apicultura, que é mel, e queijos, que é a agroindústria de queijos. Então, nós sabemos que vamos ter desenvolvimento em todas as cadeias, não só da linha branca, que seriam grãos, soja, milho e algodão, mas também das outras cadeias. E a importância do produtor conhecer a técnica para a gente continuar desenvolvendo essa importante região, que é a região central mineira. O dia de campo foi marcado pela troca de conhecimento e apresentação de novas tecnologias e soluções para o agronegócio, principalmente sobre os desafios e as oportunidades do setor na Central Mineira. Essa região Central Mineira, que é uma grande região muito próxima a Belo Horizonte, tem vários fatores importantíssimos. Primeiro é a logística.
Nós temos ramais de estrada que nos levam para todas as regiões mineiras e brasileiras. Nós temos um solo muito adequado, terras planas, de topografia boa, um céu razoável que pode ser corrigido com irrigação agora, principalmente com a possibilidade de nós fazermos os barramentos para que a gente possa aumentar o nosso índice de irrigação. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo reforçou o compromisso com o desenvolvimento da região. É um momento que a gente tem de encontrar os outros produtores, de trocar ideia, para essa turma nova que está vindo aí, entender as dificuldades do campo. As pessoas têm que deixar de ser fazendeiros e serem produtores rurais, empresas rurais. O evento contou com estações de genética no campo, além de palestras sobre as boas práticas de gestão em propriedades em diversas cadeias produtivas. Essa apicultora falou dos desafios no campo, principalmente para as produtoras rurais. O desafio é maior. Por quê? Primeiro, é difícil de fazer as atividades, é mais pesado para a mulher, realmente nisso o homem é mais forte que nós, eles têm condições de fazer atividades com muito mais rapidez, com muito mais facilidade, mas é uma coisa que dá para a mulher fazer e uma coisa que dá prazer também, porque o prazer é você estar em ação, produzindo algo que você vê o resultado daquilo, isso te dá prazer. Alunos de escolas municipais e estaduais também marcaram presença. A iniciativa visa incentivar o interesse das novas gerações pelo campo e promover a educação para o agronegócio. Nós estamos precisando de pegar esses jovens e pôr eles um tiquinho, envolver eles um pouco com a gente, desde nós proprietário quanto funcionário. E nós estamos precisando bem de fazer esse trabalho mesmo, de trazer o jovem para cá, tanto o jovem empreendedor quanto o funcionário, para a gente divulgar mais isso, que, igual eu falo, a nossa mão de obra está ficando muito escassa, sabe? E teve ainda aquele cafezinho bem mineiro. Afinal, o agronegócio do estado precisa ser celebrado. E são dias de campo assim que garantem mais informação ao produtor rural. Um navio está encalhado há meses no meio de uma plantação de arroz no Rio Grande do Sul. A embarcação foi arrastada durante a enchente que atingiu o estado em maio. A plantação de arroz irrigado às margens do rio Jacuí, no município de Triunfo, começa a se desenvolver. Mas o plantio é tardio por causa das cheias de maio que inundaram a área. O Edson calcula um prejuízo de 4 milhões de reais na produção. Aqui chegou a uns 6 metros de altura a água. E aqui eu perdi tudo. A pressa para o plantio do arroz é para diminuir o impacto das perdas causadas pela enchente. Mesmo estando pertinho de um rio, a irrigação nestas terras está comprometida. É o caso da propriedade do Edson, um navio pesando mais de 1 tonelada, trazido pela correnteza, impede a passagem da água. O navio, com 77 metros de comprimento, teria se desprendido de um estaleiro próximo ao córrego que leva a água até a plantação de arroz. Como o nível da água voltou ao normal, a embarcação ficou presa no meio do arrozal. As informações da Marinha dão conta que trata-se de uma embarcação que entrou em operação em 1995 e estava fora de atividade desde o ano passado. Como trata-se de uma faixa de preservação ambiental próxima a rio, medidas de preservação vão buscar estabelecer as responsabilidades pela prevenção de danos, como vazamento de material contaminante. Avaliar essa carcaça realmente se não tem nenhum tonel, alguma coisa sendo armazenada dentro da carcaça que não dê para ver de longe, A Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Estado informou que vai abrir um processo para apurar o caso. O dono do navio deve ser acionado para retirar a embarcação, um trabalho que não será fácil. Por água ou por terra, As duas são bem complicadas da execução. Uma pesquisa recente mostrou que hoje no Brasil existe mais que o dobro de consumidores de vinho do que havia lá em 2010. O estado de São Paulo se destaca como um dos maiores consumidores e também fabricantes de vinhos de qualidade. A região de Ribeirão Preto ganhou até a Rota do Vinho. Este grupo de apreciadores de vinho não precisou ir longe para conhecer uma vinícola. Eles estão em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. Gostei muito, espero voltar outras vezes, são vinhos de qualidade, o guia excepcional na questão mesmo de informação e a gente aprende muito com isso.
Eu nem imaginava que existia uma vinícola aqui em Ribeirão Preto. A vinícola é a Terras Altas, criada em 2016, que oferece, com a visita aos vinhedos e a estrutura da produção de vinhos finos, uma experiência de enoturismo que até pouco tempo atrás não existia na região. A nossa experiência hoje ela consiste em você ter uma experiência no vinhedo, onde você vai entender como é possível produzir vinhos na região de Ribeirão Preto hoje. Saindo do vinhedo, a gente vai para a indústria. Então lá nós vamos fazer o caminho da uva. Então, por onde entra a uva e por onde sai o vinho. Então você vai percorrer etapas por etapas até ter a transformação em vinho, e aí chega a parte mais gostosa do passeio, que é a degustação dos nossos vinhos, né? Por aqui a produção de uvas está em 10 hectares. A fabricação de vinhos é de 40 mil garrafas por ano. O que acontece nessa vinícola, aqui em Bonfim Paulista, também ocorre em outras 3 propriedades rurais nas regiões de Ribeirão Preto e Franca. A união desses 4 lugares se tornou a Rota Alta Mogiana de Enoturismo, criada pelo governo do estado. O anúncio do programa Rotas do Vinho foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas em evento que reuniu o setor na capital paulista. Os enodestinos e as 5 rotas que estão em diferentes regiões abrangem 66 vinícolas paulistas. Além da vinícola Terras Altas em Bonfim Paulista, a Rota do Vinho Alta Mogiana na nossa região tem em Cravinhos a vinícola Biage, que também recebe todos os finais de semana turistas em meio às plantações com degustação de vinhos e almoço. O local tem 12 hectares com uvas consagradas há centenas de anos na Itália. Aqui temos 3 italianas, Sangiovese, que é a uva centenária, né, que produz na Itália o Chianti, o Brunello. Temos a Nebbiolo, que produz Barolo. E temos a Moscato Giallo, que produz os espumantes e os brancos. A propriedade, que foi fundada em 2023, é de uma tradicional família do meio agrícola, que se preocupa em oferecer uma experiência diferenciada para os clientes. A gente está procurando proporcionar aquilo que a gente enxerga que é fundamental das pessoas, vamos dizer, passearem pelo vinhedo, andarem pela fazenda, conhecerem mais a parte agrícola e também degustarem os vinhos para poder realmente conhecer e sentir realmente a importância, vamos dizer, da qualidade dos vinhos que estão sendo feitos no estado de São Paulo. Em Ituverava existe outra fazenda que faz parte da rota, é a vinícola Marquês de Ivrea. Lá é realizada anualmente a festa da vindima, quando os visitantes podem comer a fruta direto no vinhedo. Existem 30 mil pés de uva de origem italiana em área de 12 hectares. A produção já chega a 100 mil garrafas de vinho por ano. É uma emoção você ver todo o seu sacrifício, o seu esforço dentro de uma garrafa, né? E ver também a alegria das pessoas em degustar, é indescritível. E saber que a nossa região tem essa potencialidade, né? As condições climáticas, sendo que o melhor período para a colheita é no inverno, porque no inverno aqui na região de Ribeirão Preto, a uva consegue vegetar e ter alto teor de açúcar, que é o que dá o álcool. Já no sul do país, lá é muito frio, ela não vegeta. Então eles colhem como hoje, né, e só dá uva para fazer espumante. Em Franca é a vinícola Arcano, que adota práticas de baixa intervenção para produzir vinhos. A propriedade também abre para visitas e degustação. O responsável pela vinícola Terras Altas comemorou a criação da rota para a nossa região. É uma proposta que vem para trazer valor para a nossa cadeia produtiva do vinho no estado. E a região da Mogiana, que até então era uma região improvável para a produção de vinhos, teve agora também o seu reconhecimento como rota, além dos reconhecimentos internacionais que a gente já está conquistando as medalhas na Europa. Então a qualidade do vinho paulista está subindo proporcionalmente conforme o seu enoturismo também está subindo. Então as pessoas querem conhecer, querem ter experiências, e ter essas rotas mapeadas no estado, para a gente é fantástico, vai fomentar muito o nosso setor. E assim a terra do café e da cana agora também se tornou da uva e do vinho. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja e do suco da fruta. A gente sempre lembra aqui no Record News Rural que em cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 4 são produzidos no nosso país. Ou seja, somos responsáveis por 79% do suco comercializado no planeta.
Mas o setor tem enfrentado desafios por causa do clima. Inclusive, a Citrus BR, a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, divulgou novos dados. E quem chega para dar um panorama para a gente é o Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus BR. Ibiapaba, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha, o clima tem castigado bastante várias culturas, com a laranja não é diferente, inclusive essa é a menor safra em 30 anos, né? Com certeza esse é um ponto bem complicado. Não tenha dúvida, o setor ele passa aí pelo 5º ano consecutivo de safras pequenas e essa agora que a gente está em curso, que é uma safra de 215 milhões de caixas, 216 milhões de caixas, ela é praticamente 30% menor do que a safra anterior, num período que a gente já vinha com restrição de oferta, estoques muito baixos, e agora a gente vê que essa conjuntura ela deve permanecer aí por mais esse ano, uma vez que os estoques ainda continuam baixos. Houve uma certa recuperação, mas ainda é o 3º nível mais baixo da série histórica. Vamos lá, vamos explicar então a nossa manchete que está assim: o Brasil recupera os estoques de suco de laranja. É um cenário bem complicado. Como a gente ainda conseguiu dar uma melhorada em relação ao estoque, Ibiapaba? Bem, existem aí diversas possibilidades que a gente pode atribuir essa recuperação que foi de 37,7% em relação a uma base muito pequena, tá? Então, assim, na prática, o que se recuperou de estoque de quase 40 mil toneladas não significa ali muita coisa, tá? Assim, a base ainda continua muito pequena. O que pode ter acontecido, que até é um assunto que a gente já tratou aqui com vocês, é que a gente pode estar começando a sentir aí certos efeitos da queda de demanda. Como os preços do suco de laranja se valorizaram muito no mercado internacional aí nos últimos 2 anos, no último ano em particular, aqui em 2024, o que acontece são 2 fenômenos. O primeiro deles, o consumidor, ele achando que o produto está caro, ele migra para outros produtos substitutivos ao suco de laranja. E um outro movimento que a gente tem visto são as empresas que compram esse suco de laranja do Brasil, lançando marcas de néctares. Que néctares o que são? Néctares são sucos diluídos, normalmente com uma diluição entre 50% e 90%. Então, resumindo, falando em bom português, o que acontece é que os nossos compradores estão colocando mais água no feijão, diluindo o suco, e isso puxa menos produto aqui do Brasil, o que no médio prazo pode ser algo preocupante para o nosso setor. Ah, com certeza, né? Agora, além disso, o setor também reduziu a área de citros aqui no nosso país, né? No caso da redução da área de citros, é bom que a gente diga o seguinte: nesse caso acho que é um mérito, acho que é um ponto aí para a gente comemorar, porque a gente conseguiu diminuir a área de citros mantendo uma produção muito semelhante com o que sempre foi historicamente. Tirando aí o que acontece no clima, que acaba tirando muita laranja do mercado, no final das contas, essa redução ela aconteceu também por ganho de produtividade. Então, hoje, o que o Brasil consegue produzir por hectare é muito mais do que se produzia 10, 15, 20 anos atrás. Então, essa redução de área não é exatamente o que preocupa. O que preocupa, claro, são os efeitos do clima, essa conjuntura que faz com que os preços fiquem muito elevados no mercado internacional e o efeito que isso pode ter sobre o consumo, sobre a demanda no médio prazo. Com certeza. Olha, isso é bacana a gente sempre destacar, né, Ibiapaba, sobre como o Brasil, adotando novas tecnologias, consegue produzir mais mesmo com área menor, né? A gente tem eficiência. Agora, com relação aos citros, a gente tem um problema chamado greening também. Acho que vale a gente destacar aqui, o Fundecitrus divulgou agora recentemente, né, sobre como o principal cinturão citrícola tem sido atingido, né? 44% da área atingida por essa doença que é a pior da citricultura, né? Inclusive, em várias regiões fortes, esse índice ultrapassa 60%. Exatamente. O greening, sem sombra de dúvida, ele é uma preocupação. O que a gente tem visto como resposta do setor para isso é uma migração de áreas. Então, a gente tem visto os estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e até Goiás, que já fica um pouco mais distante, recebendo investimentos aí robustos de novas áreas de plantio,
novos pomares sendo formados, e aí é um balanço, né? Quer dizer, você tem um custo menor aí com combate para a doença, mas tem um custo maior de frete, então é uma conta aí que o produtor, o investidor, ele precisa fazer. O que a gente sabe? A gente sabe que o Brasil tem uma capacidade criativa e de desenvolvimento de pesquisas, como você mesmo citou, o Fundecitrus tem diversas linhas de pesquisa aí no combate ao greening, e esse trabalho, essa ferramenta, ela não pode parar, né? É um trabalho que ele é constante e a gente tem que preservar essas novas áreas para que elas não sejam afetadas para a doença, e nessas áreas em que não é mais possível a produção da laranja por causa da alta incidência do greening, aos poucos elas vão sendo modificadas, se transformando em outras culturas. E Biapaba, como é que é o impacto para a indústria? Ou seja, o que acontece no campo, como se reflete no processamento e no rendimento industrial? Esse é um ponto que ele é importantíssimo, né? Um dos dados que a gente trouxe agora nesse comunicado foi a degradação do rendimento industrial. Então, o que é o rendimento industrial? É a quantidade de caixas de laranja de 40,8 quilos que a gente precisa para que a gente faça 1 tonelada de suco concentrado, tá? Assim, a gente pensando uma pela outra, é isso. Então, o que acontece? Na safra passada, a gente precisou da safra anterior, né, na 22, 23, a gente precisou de 280,6 caixas para a gente fazer 1 tonelada de suco. Nesta safra que encerrou agora, em junho passado, que formou esses estoques, a gente precisou de 298,1. Essa diferença, quando a gente coloca uma comparando com a outra, ela enxugou do mercado praticamente 56 mil toneladas de suco, que poderiam ter sido acrescentadas aos estoques, fazendo com que a gente tivesse um pouco mais de gordura, um pouco mais de suco disponível no mercado, mas não aconteceu. E quem determina isso, não tem jeito, é a natureza. Exato. A gente pode dizer, então, que a produção caiu cerca de 5%. Me corrija se eu estiver errada, por favor. É exatamente isso. A produção ela foi semelhante em relação à safra passada. Um pouquinho a diferença, processamento muito semelhante, mas realmente o que trouxe de dificuldade foi o rendimento industrial, que tirou uma quantidade muito grande de suco do mercado. Agora, vale a gente destacar aqui também, né, Biapaba, que esses problemas climáticos, eles não acontecem só aqui no Brasil. Ou seja, os países que são concorrentes diretos aqui, nós também enfrentam muito problema. Alguns países enfrentam problema. A Flórida, nos Estados Unidos, tem passado por problema já há anos e praticamente teve ali o seu cinturão citrícola reduzido a 10% do que já foi em termos de produção. A Europa também passou um período bastante complicado ali de produção nesse ano, com chuvas fora de hora, enfim, alguns problemas que trouxeram também um impacto na produção europeia, principalmente ali na Espanha. Mas é aquela história, enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? A gente vê, por exemplo, no Egito, grandes projetos sendo formados, já é o segundo maior fornecedor de suco para a Europa e ele deve crescer nos próximos anos. A gente tem informações aí no mercado de grandes projetos sendo formados lá, então é bom a gente ficar de olho aí nos egípcios, né? Que os faraós vão querer o seu pedacinho aí no mercado de suco de laranja. Egito, então, no nosso radar, com certeza. Agora, Ibiapaba, quando a gente fala de clima, a gente sempre lembra a questão da sustentabilidade, da preservação. E isso o setor leva muito a sério, inclusive com preservação de mata nativa, né? Não tenha dúvida. A área de preservação de mata nativa da citricultura, ela é extremamente relevante, são mais de 160 mil hectares de mata nativa atrelada aos pomares de laranja, com uma fauna de mais de 300 animais que vivem nessas áreas nativas, e isso traz um diferencial para o setor brasileiro que produz e preserva. E a gente tem dado para mostrar isso para os nossos clientes. E eu acho que nesse momento é um dado muito estratégico. Sempre foi, mas neste momento ainda mais, né? O Brasil tem sido muito cobrado nessa questão de sustentabilidade, né? De energias verdes. Então, são redução de emissão de carbono. Então, são temas quentes que podem fazer a diferença na hora de fechar um negócio. Principalmente pela reputação do setor perante o mercado internacional.
Você citou carbono. Um estudo recente feito pela Embrapa, em parceria com o Fundecitrus, mostrou que o estoque de carbono existente nos pomares de citros, eles são proporcionais à emissão de uma cidade como São Paulo por nada menos do que 8 anos. Então, assim, isso é um impacto ambiental gigante que existe, positivo, obviamente, e que essa preservação de carbono está acontecendo porque existe a citricultura. Então, as duas coisas estão muito juntas e é importante que a gente leve essa informação para que o mercado internacional compreenda de uma vez por todas que o agronegócio brasileiro ele é amigo do meio ambiente e não o contrário. Exatamente. E é nosso papel também informar, inclusive também o público brasileiro sobre esses protocolos, né? Agora, Ibiapaba, quando a gente fala então desses diferenciais, e você citou o Egito como concorrente, com quem o Brasil conversa neste momento para tentar abrir novos mercados ou para realmente quebrar paradigmas? Porque a gente sabe da nossa força, mas, como você falou, o mundo gira, né? Tem o Egito surgindo aí, novos concorrentes também. Então, quais são os nossos focos neste momento até para novos negócios? O mercado de suco de laranja ele é muito aberto no mundo, né? A gente não tem grandes restrições de acesso, de não poder entrar nos mercados. O que existe são questões tarifárias. E aqui eu posso até trazer em primeira mão para vocês que eu tive a confirmação de que o governo brasileiro levou agora no âmbito do G20 dois assuntos importantes para o setor. Com o governo chinês, a gente está discutindo a redução de uma tarifa que ela é vinculada à temperatura do suco, que é uma maluquice, vamos dizer assim, que só existe quando a gente vende suco para a China. E as conversas foram boas, enfim, isso fez parte da pauta do ministro Carlos Fávaro e dos negociadores do Ministério da Agricultura. E também foi colocado para o governo americano a posição brasileira sobre a não necessidade da tarifa de $415 por tonelada de suco para ingressar no mercado americano na venda de suco concentrado. Essa tarifa, quando ela foi inventada, vamos colocar assim, ela tinha ali a ideia de proteger o mercado da Flórida, o produtor da Flórida, da competitividade de suco brasileiro. Mas, à medida que a Flórida praticamente produz 10% do que produzia antes, e todo o suco que eles produzem, ele é vendido como suco americano, Buy America, né, como se diz, dizendo que é da Flórida, com marca para isso, essa tarifa perdeu todo o sentido. A gente não tem ali muitas expectativas que o governo americano ele vai rever isso num primeiro momento, mas pelo menos o assunto ele foi posto em discussão e, numa oportunidade, quando for possível, talvez esse seja um assunto que possa ser revisto. Agora, a tarifa da China, essa sim a gente entende que a gente pode ter bons avanços aí nos próximos anos. É muito importante, né? Toda essa articulação, não só do setor, mas principalmente do governo, né? Não tenha dúvida. Privados conversam entre entes privados e governos entre governos. Então, todas essas questões de acesso, é muito importante que a gente tenha apoio do governo brasileiro. E o nosso agradecimento e reconhecimento ao trabalho da equipe do ministro Carlos Fávaro. E que isso possa trazer aí bons frutos, né, para o mercado de suco de laranja, com mais acesso, menos imposto e mais competitividade para todo mundo. Porque, no final das contas, isso faz com que o produto ele chegue mais em conta para o consumidor lá. Então, todo mundo ganha. Ganha o produtor brasileiro, a indústria brasileira, ganha o consumidor dos outros países. E só para a gente fechar, para dar um panorama de impacto interno também, é um setor que gera muito emprego e renda aqui no nosso país. A citricultura é um dos grandes empregadores de mão de obra. Quando a gente pensa só na safra, na safra que encerrou agora em junho, foram mais de 56 mil contratações para as lavouras. Então, a gente vê esse setor como um grande demandante de mão de obra, emprego formal, carteira assinada, recolhimento para previdência, que é como tem que ser. E isso é um motivo de muito orgulho para o nosso setor. Ibiapaba, sempre muito bom te ouvir. Você sabe que aqui estamos sempre de portas abertas, viu? Um bom dia para você e até a próxima. Muito obrigado pelo espaço de vocês. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, hein? Até lá. Record
Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único.